comentar, fazer alguns comentários a respeito dela. É uma lei delicada de o aluno aplicar. Sabendo disso, o material ele vem com um capítulo praticamente que é só para treinar a lei de Lenz. Só para o aluno fazer exercício e ver se ele está entendendo. Eu, quando te ensinei a lei de Lenz, como achar a corrente induzida em uma espira, eu fiz meio que usando a própria lei de Lenz, mesmo que usando o conceito da lei, para ficar bem fácil. Porém, a apostila ela tem uma técnica que alguns podem preferir, outros podem achar melhor a primeira, e eu vou citar essa técnica que a apostila comenta, que talvez tu goste também. Bom, olha só. Primeira coisa, o que é isso? Força eletromotriz e aquele IND induzida, quer dizer que ela foi gerada pela variação de um campo magnético. E está ali, ó, lei de Faraday, a força eletromotriz induzida é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Aliás, se isso é fluxo magnético, o que é isso? Área, campo magnético e área. E aquele ângulo é o ângulo entre a direção normal ao plano da espira com o campo magnético. Se nós quisermos medir o ângulo da espira, usaríamos sempre, né? Uma coisa bem delicada e perigosa. Bom, a lei de Lenz, por incrível que pareça, ela está representada no quadro apenas por esse menos. A lei de Lenz é só o menos na equação, por incrível que pareça. O Lenz é que descobriu uma maneira de identificar por que a corrente elétrica tinha aquele sentido. Lenz escreveu: o sentido da corrente elétrica induzida é tal que gera um campo magnético que se opõe à variação do campo que a originou. Ou seja, se o fluxo estiver aumentando para um lado, a corrente vai gerar um campo no sentido oposto. Se o fluxo estiver diminuindo para um lado, ela vai gerar no mesmo sentido para aumentar. Se diminuiu, eu quero que aumente. Se aumentou, eu quero que diminua. Então é isso que é importante entender. Então como é que eu raciocino quando eu tenho uma questão desse tipo? Determine para onde gira a corrente nessa espira. Eu lembro como é que é o campo magnético na extremidade do ímã. Nesse caso que é polo norte, nasce no norte, então nasce apontando para lá, não é isso? Pensa comigo, se o ímã está se aproximando, o campo magnético lá dentro está aumentando, então o fluxo está cada vez maior para lá. Eu pego a espira com os dedos no sentido oposto, e seguro com a mão direita a espira, o dedão fica... o cara botar o dedão para baixo, só os caras avacalharem, concorda comigo? O dedão fica naturalmente para cima. Então a corrente induzida é para cima nessa hora. Beleza? Cara, se tu pegar isso aqui e fizer um raciocínio usando esse aqui para os outros, aí fica sem graça. Estava aproximando para cima, estava afastando para baixo. Só que ele não está usando o raciocínio. Tá entendendo? O polo sul é o contrário. Então se aproximando o norte era para cima, aproximando o sul deve ser. Só que aí não tem graça. Tem que aprender a aplicar a lei para que na hora que aparecer o problema, tu aplicar ela e resolver. Certo? Não precisa decorar nada. Então vamos lá. Esquece. Polo norte. O campo é para lá. Campo magnético. Está se afastando. O campo está diminuindo. O fluxo que era para lá está diminuindo. Eu vou querer aumentar. Olha o dedão. Aponta para baixo, beleza? E lembrem-se que nos geradores que nós temos, o ímã não fica entrando e saindo, ele fica girando lá dentro. É por isso que a corrente gerada é sempre alternada. É isso aí, legal. Vamos lá, para onde aponta o campo magnético no sul aqui? É para o próprio sul, né? Porque ela penetra no sul a linha de campo, não é isso? Então o fluxo magnético é para lá. Quando eu aproximo o fluxo magnético para lá, aumenta, porque quanto mais próximo o ímã, mais intenso é o campo. Então o fluxo aumentou para lá. E aí eu vou querer diminuir. Então a corrente é para baixo, corrente induzida. Campo magnético no sul, aponta para o sul. Se eu estou afastando o ímã, a intensidade do campo diminui. Eu vou querer aumentar. Então eu vou ajudar o campo magnético. Foi para cima, exatamente o contrário do que aconteceu quando o norte estava virado para a espira, certo? Como é que a apostila faz? Ela faz de uma maneira que eu acho que até é mais fácil realmente. Talvez esta maneira não te faça lembrar da lei de Lenz, mas é uma maneira bem interessante. Olha só como é que a apostila sugere. Pega a tua espira, essa aqui está lá atrás, né? Essa aqui está na frente, tudo bem? Pega o teu ímã, polo sul, polo norte. Quando tu tentar se aproximar da espira, a espira vai querer repelir o ímã.
Concorda comigo? A espira vai tentar sempre se opor ao movimento do ímã. Para que se oponha ao movimento do ímã, aqui tem que ser norte ou sul? Sul, porque os iguais, os opostos. Então primeiro o cara te recomenda, defina para onde aponta, certo? O polo norte e o polo sul, beleza? Estou considerando que o ímã está se aproximando, tá galera? Por isso que ele vai repelir, norte e sul. Se o ímã estivesse se afastando, ele ia atrair, é sempre o contrário, beleza? Para que essa espira tenha polo sul aqui e polo norte ali, as linhas de campo emergem do norte e emergem de onde está o norte e penetram aonde está o sul. Então seria assim que eu pegaria a espira, né? Ó o dedão, para baixo, exatamente o que a gente viu aqui, certo? Ou seja, a apostila recomenda tu primeiro ver onde é que é o norte e o sul da espira, para depois aplicar a regra da mão direita nela, certo? Eu prefiro ir no caminho natural, lembrando exatamente da lei de Lenz. Vejo como é que é o fluxo, vejo se o fluxo magnético aumenta ou diminui e faço o contrário, certo? Então eu acho que a minha técnica lembra melhor a lei de Lenz, se bem que de repente para o cara que quer só uma maneira de achar o I, né, não quiser ir muito a fundo, essa técnica também é bem-vinda. Primeiro determina as polaridades da espira e depois, para aquela polaridade existir, pega na espira com a mão direita no sentido correto, certo? Para ver se tu pegou a manha, não tem jeito, vai ter que arriscar uma ou outra. Olha só que belezura. Física E. Ah, não acredito. Toda a página 78 trata disso. Arrisca ali, ó, a questão 1, a 2, a 3, a 4. Porra, a 5 ali tá bem bonita a 5, hein? Primeiro faz assim, ó, 1 e 2. Depois faz a 5, que já é um nível médio. 1 e 2, depois a 5. Vamos lá rapidinho para dar tempo de eu corrigir. 1 e 2, depois assim, vamos? Não pode colar no quadro. Não pode colar no quadro. Não, se tu olhar pro quadro, tu não vai estar exercitando. Esquece. Depois, se tu travar, a gente faz tudo de novo juntos.